A seguir, você assiste ao Leaders Connection, com Isaelson Oliveira. Oferecimento, Lavanderia 60 Minutos. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Esporte, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Eu recebo Alfredo Soares, um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto é digitalização de negócio, integrante do board da Vetex e sócio da G4 Educação. Recebo também a Natália Martins, fundadora da Natália Beauty. Se confundem os dois nomes, né? A Natália Beauty e a Natália Martins. Sejam muito bem-vindos ao Leaders Connection, dois gigantes. E para nós é um prazer ter vocês aqui. Prazer juntos. todo nosso, nossa. Bom. Alfredo, você escreveu vários livros sobre varejo e vendas. Quais os principais insights que você poderia nos dar hoje para o empreendedor que quer crescer, quer escalar, mas ainda está preso no operacional? Acho que você vê muito isso lá no G4. Cara, principal insight desde que o mundo é você entender de canal de distribuição, entender quem é teu cliente, entender qual é o comportamento dele, tentar ser previsível no comportamento dele, se manter presente em toda a formação de opinião, curiosidade, encontro, disponibilidade do teu produto. A grande verdade é essa. O problema é que o Canati falou. Hoje, como a informação ela é muito descentralizada, eu brinco que a gente está vivendo a era da geração obesa intelectual, que é todo mundo cheio de informação, mas sem transformar a informação em conhecimento e sem colocar em prática para virar uma habilidade. Então é muito fácil hoje você ter referência e você, quando vê, você está aprendendo. E aí você não faz. Eu comecei um projeto agora recente de YouTube. Cara, quando você vai começar a conversar, você tem 300 possibilidades de fazer. Sim. A pessoa que facilmente dá para você passar 6 meses estudando para começar. E no final do dia, você pega um cara que do nada começou com o celular de lado e o YouTube do cara tá voando, e o cara tá começando a vender e tá acertando. E eu que, eu cometi esse erro. Eu fiquei 3, 4, 5 meses quase, tentando ver, obviamente porque eu vivo hoje num viés muito delicado de ser criador de conteúdo e ser empresário. Então a minha autoridade, ela navega em 2 universos que são muito sensíveis. Eu não posso, no mundo que eu convivo, de empresário, de negócio que eu participo de conselho, etc e tal, ser visto como o criador de conteúdo, o blogueiro. Então eu preciso ali ter 2 extremos onde eu estou buscando um equilíbrio de acordo com a necessidade dos meus negócios no momento. Mas, então eu precisei dar uma estudada para entender o nível que eu ia entrar, o formato, o tipo, etc e tal. Cara, se você parar para analisar, demorei demais, entendeu? Sim. Essa na minha opinião, é a grande verdade. Se você pegar o tempo que eu estudei, o tipo de conteúdo que eu fiz versus valor gerado em vendas, eu tô sendo fracassado. Agora, quando tu pega, tô criando um novo público. Sim. Então, quando você, obviamente, ressignifica o que é ROI para você, quais são os outputs que você espera daquele esforço, quando você olha dessa forma, de outra perspectiva, tá fazendo sentido o que eu tô fazendo, mas eu ainda preciso melhorar isso para conseguir fazer isso, gerar o resultado direto, X, que é o que eu espero. Sim. Então, acho que é um exercício ali de cada negócio aí que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, fazer. Você construiu um ecossistema que conecta formação, serviços, marca, e isso exige uma visão sistêmica do negócio, né? Como se deu essa verticalização do teu negócio e qual foi o aprendizado mais duro ao tentar transformar uma operação baseada em habilidade manual em um modelo replicável? Essa visão mais de ecossistema, mais nexialista, né, de negócio, ela veio mesmo dessa necessidade de diversificar. Não necessidade, mas eu sempre fui uma pessoa focada em fontes de renda. Então, eu quero ter várias fontes de renda. E quando eu olho para um ecossistema, todo ecossistema ele tem que ter o branding sun dele ali. Sim. Que é tipo, qual é a maior habilidade desse ecossistema? O meu, ele era sobrancelha no começo, mas eu não precisava ficar só em sobrancelha. Sim. Eu poderia ir para todo o embelezamento do rosto, olhar, lábio, micropigmentação, pele, que é gigante. Então, já abri aí.
Depois eu vi educação como uma forma de formar novas mulheres, gerar independência financeira feminina, gerar um movimento. Vai abrindo o leque, né? Aí depois produto para abastecer essas profissionais, aí produto para o B2C para continuar com tratamento em casa. Aí tudo vira uma ideia, tudo que envolve. Aí você sai só do termo estético e entra para o termo mulher. Hoje o meu ecossistema é mulher. Então tudo que eu fizer e quiser lançar, que seja para a mulher, se eu fizer com estrutura, com planejamento de marketing, de lançamento, de antecipação, qualquer coisa que seja para a mulher, vai dar bom no meu ecossistema. Até a lavanderia. Sim, sem dúvida. Vamos ver aí os matches, né? Alfredo, escalar negócios exige velocidade, mas também exige clareza, né, do que se está escalando. Em momento de crescimento acelerado, qual foi uma decisão difícil, se puder citar, que exigiu de você abrir mão de algo bom para proteger algo maior? Ou de retroceder para avançar com mais força? G4, segundo ano de operação, a gente tinha uma unidade de negócio de in-company. A gente praticamente vendia treinamentos personalizados para grandes empresas. Era um negócio na companhia que tinha 40 colaboradores na área, na BU, na Business Unit, e faturava 12 milhões de reais, gerando mais ou menos 4 milhões de lucro. Essas empresas, elas pagavam em 90, 120 dias, elas não eram o nosso CP é o dono de empresa média, e isso consumia muito a agenda dos mentores. Então, se a gente crescesse o número de cursos e formações, a gente estaria automaticamente tendo um desafio de mentor muito maior. Quando a gente foi olhar para o nível de capital intensivo, fluxo de recebimento, margem, tudo isso alocado no produto na época que era o G4 Skills, a gente faturava 1/3, 1/4, lucrava metade, mas construía muito mais valor de equity e atendia o nosso cliente. Então, esse é o exemplo perfeito do nível de clareza e estratégia. E eu falo uma frase no Gestão Estratégica, é o nosso programa presencial comigo, Thales e Nardon, ali de 3 dias, que é o seguinte: estratégia não é seguir o dinheiro, isso é oportunidade. Estratégia é você saber exatamente aonde você quer chegar e você definir as condições satisfatórias de quando você quer chegar lá. Então, exemplo, eu quero viver 100 anos. Isso é a visão. Sim. A estratégia é, a condição satisfatória é, eu quero dirigir com 100 anos, eu quero ter uma família grande com 100 anos, eu quero ter uma casa de campo, para reunir meus netos com 100 anos. Então, se eu defino as condições satisfatórias, isso impacta o meu presente. Para eu ter uma família grande, eu preciso ter mais filhos. Sim. Para eu ter a casa grande, eu preciso juntar dinheiro e ser bem-sucedido. Para eu dirigir, para eu ter uma velhice ativa, eu preciso começar a malhar agora a perna. Então, não é só sobre decidir onde eu quero chegar. É decidir como eu quero chegar lá, porque o como eu quero estar quando eu chegar lá vai mudar o meu presente. Então, essa é a diferença de você só chutar a bola para o alto e de você saber onde a bola vai cair. O setor de estética, ele exige excelência técnica. Sim. Né? Mas também é uma construção de marca e experiência. Em que momento você percebeu que não bastava entregar um bom serviço, mas era necessário construir um posicionamento claro e consistente no mercado? Como ocorreu esse insight? Foi estudando as eras de consumo. Então, comecei a estudar como é que as pessoas consumiam. E aí, eu peguei alguns padrões de consumo que eu fui adaptando para a minha marca e fui testando. Foi muito self-made. Desculpa, você foi analisando o teu público? Não. Fui olhando o mercado. Livros okay. gerais, eu trouxe muito repertório de fora da área, o que foi muito bom. Você fez muito estudo antes? Muito estudo antes, durante. Então, eu aprendo muito rápido. Então, ou vendo um podcast, ou vendo um YouTube, ou lendo um audiobook, ouvindo um audiobook, ou lendo, eu já ia captando ali insights que eu já ia aplicando no dia seguinte. Que eu ia planejar. Mas você já executava o trabalho? Sim, já executava. E aí eu fui sentindo algumas necessidades. Então, a primeira era do consumo, o produto Sim. ou o serviço tem que ser muito bom. E para mim, a premissa básica. Hoje, para mim, ser bom não é mais mérito, é obrigação, Sim. é o mínimo. E aí, a camada da experiência eu já adicionei muito cedo. Então, eu lembro que já em 2018, eu já falava numa experiência de marketing presencial de 5 sentidos. Então, eu desenhei toda a experiência, tanto da universidade,
quanto de clínicas baseado para despertar 5 sentidos Você e já foi criando o workframe gerar ali de... total o sexto sentido, que é a lembrança. Então, qual é a sensação que a marca gera na pessoa? Não é só o procedimento de sobrancelha, tem um cappuccino com Nutella, tem o cheirinho, tem o hobby, tem a faixinha, tem o flow sensory. Isso tudo veio da tua cabeça? Veio da minha cabeça. Pesquisando e... No campo de arena. É legal. Eu falo assim, na arena a gente conhece... Sim, com certeza. Quando a gente sai da arquibancada e senta com o cliente, conversa com a cliente, ouve o que ela quer, ouve queixa, você consegue, na sua cabeça, o empreendedor, ele já começa a criar caminhos ali para criar experiências que ele já vai percebendo que o cliente quer. Então, fui fazendo experiências muito rápidas. É a visão do cliente, né? Exato, A partir da visão do cliente. Exato. Muito interessante. E aí que muito empreendedor erra, porque ele começa a querer fazer as coisas no negócio dele de uma forma que facilite a operação dele. Sim, e não é isso. E isso a gente vê acontecendo. E é uma armadilha. Quando a empresa está crescendo, você começa a formar squads e times e liderança, você começa a ver que, às vezes, eles tomam algumas decisões de processos que melhoram a vida deles, mas dificulta a vida do cliente. Sim. E hoje eu me vejo muito nesse papel, né? Criei experiência, tenho um produto muito bom e hoje eu olho muito para o cliente. Então, às vezes, eu me sinto defendendo o cliente para dentro da empresa o tempo todo, o que é muito bom. Sim. Que É aquela, como diz o ditado, um olho no peixe, outro no gato. Exato, Né? Tem que estar exato. ali. E tem que estar o tempo todo ali em combate, Sim, de certa forma, porque, imagina, você tem que ficar defendendo a visão do cliente o tempo todo para uma operação que quer, às vezes, facilitar o próprio trabalho. E aí entender também Chegar onde que está. num bom senso Exato, ali, né? nem que tenha que substituir pessoas. Sim. Porque eu acredito, e eu sou muito apegada nisso, assim, eu tenho muita responsabilidade com o meu sonho, com a minha meta. Sim. E eu tenho muito respeito pela minha história, por como eu comecei, como foi difícil. Então, quando eu vejo alguém hoje que não contribui porque eu quero chegar, eu não fico com dó, esperando mais um mês, uma semana. Não, para mim, cada dia que essa pessoa passa ao meu lado, eu estou sendo infiel comigo. Sim, sim. Eu estou sendo infiel com o meu sonho. Eu costumo brincar quando eu preciso falar sobre isso, que é como a sensação é de que você deixou o filho, foi viajar e deixou o filho com uma pessoa que você confiava muito, e quando você voltou ele estava todo assanhado, todo sujo. Exato. É mais ou menos isso, né? E A aí... sensação de realmente de não estar correspondendo, né, ao nível que nós queremos, né, de excelência. Exato, e não pode baixar a régua. Não. Então, isso daí é uma coisa que às vezes a gente tem que... Às vezes, não, vou relevar um pouquinho aqui essa régua. Não pode. É sempre para cima e para mim a nota nunca é 10, é sempre 9,8. A pessoa me apresenta um negócio incrível, que eu tenho vontade de falar 10, mas eu não falo. Porque se eu falar 10, ela para de evoluir. Eu sou assim então também. É 9,5. Para dar um 10... Não tem 10. Não o 10 no meu vocabulário não existe. É verdade. Nem para mim e nem para os outros. E olhando para o futuro do varejo digital e da formação de empresários, que tipo de líder você avalia que será mais valorizado no cenário cada vez mais competitivo e tecnológico que nós temos? Eu acho que você tem como ser grande com várias lideranças diferentes. Eu acho que você tem uma liderança que eu vejo muito na Nath lá e com o Felipe, que é uma liderança com harmonia, com um pouco mais de leveza, e ela pode levar um pouco mais de tempo, mas ela também vai chegar num patamar. E quando você fala de tempo, você fala de mais trabalho, de mais estresse, de mais dinheiro. Então, o crescer rápido, distorcer o tempo, exige também um preço a ser pago. Com margem, com uma série de coisas ali que acontecem no meio do caminho. Então, eu acho que no final do dia, a tua liderança ela só precisa ter uma identidade, ter uma verdade, porque é essa identidade, essa verdade, essa coerência que vai sustentar o teu crescimento. Então, acho que quando eu olho para o varejo, na minha opinião, eu vejo esse tipo, assim, acho que não é o como você lidera. No final do dia você dominar o teu crescimento, é você saber, cara, eu estou crescendo assim, eu estou fazendo isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu abro mão, isso aqui eu estou disposto a negociar, isso aqui para mim é negociável. Hoje, para mim, por exemplo, é negociável eu ter qualidade de vida com a minha filha. E a minha agenda é difícil eu chegar, por exemplo, antes dela, eu chego em casa quase todo dia, ela já dormiu. Então, eu tive que sacrificar minha manhã no trabalho. Mas seria muito importante. Cara, desculpa, para mim não faz sentido ser rico se eu não puder ter a manhã com a minha filha ali e curtir ela, porque à noite eu vou ter evento, eu vou ter gravação, eu vou ter coisa. Então amanhã eu preciso sacrificar. Claro. Então, mas isso vai fazer com que a empresa demore um pouco mais para crescer. Cara, hoje para mim vai ser isso. Graças a Deus eu tenho sócios que a gente pode se complementar ali e a gente se vira, mas no final do dia é isso, entendeu? Então, dá para ser grande de várias... Tem líderes que são mais amigáveis, líderes que são mais
tóxico, os líderes que são mais polêmicos, líderes que são... Dá para crescer de várias formas diferentes. No final do dia, a única equação que é igual para todo mundo é trabalhar muito comprometido ao resultado. Sim. Não é só sobre trabalhar muito. Eu conheço muita gente que trabalha 10, 12 horas por dia, mas o resultado que ela gera não vai deixar ela rica. Uhum. Então é sobre o impacto que o teu resultado faz, é sobre tangibilizar o teu resultado, é sobre atribuir o resultado a você, é sobre se posicionar. A Nath conhece muita gente que faz sobrancelha melhor que ela, mas Sim. nunca soube se posicionar e se valorizar. Exato. Para poder ser cara. Uhum. Nunca teve coragem de tomar o risco de falar, cara, eu vou cobrar 15 mil agora e vamos ver o que vai acontecer. Então, são coisas que você vê que vão precisar ser feitas. O mercado de estética cresce muito, né? Muito. O Brasil é, acho que, um dos pioneiros. Terceiro lugar. Para mim, já é um dos primeiros. Já, se não está lá no primeiro, já... Pois é. Não. O brasileiro usa muito cosméticos e cuida muito da pele e tal. Mas também é altamente competitivo, né? O que se tornou inegociável na construção do seu negócio e te deu diferenciais competitivos. O que foi? O que foi esse posicionamento rápido de sentar na cadeira da estética. Então, quando eu comecei a empreender, a gerar valor, a construir um negócio mesmo, eu foquei não só no procedimento, mas eu trouxe uma nova comunicação para um procedimento que já era antigo. Uhum. Então, eu venho de um procedimento que já era commodity, Sim. mas todo mundo vendia igual. Então, o que eu fiz? Eu olhei para o mercado de um jeito mais refinado. Porque todo mundo olhava para a sobrancelha e falava, não, a da esquina, a do bairro, a minha prima faz, a mulher do salão faz. Então, eu olhei aquilo e falei, cara, isso pode ser um negócio sofisticado, eu posso trazer uma liderança corporativa, visão de negócio, equipe de vendas, meta, RH, tudo. Você redesenhou todo o modelo de negócio. E aí, essa visão foi também o que começou a atrair mulheres para o meu movimento. Então, logo eu já me posicionei como essa mulher que ajudava outras mulheres a ter independência, o que gerou um movimento na educação, Sim. a mulheres se sentirem mais bonitas, que gerou um movimento no B2C, lá Sim. com as clientes. Então, para mim, foi muito importante essa visão do quanto o posicionamento em rede social Sim. era importante para o meu negócio. Eu comecei na rede social com o meu negócio, nós começamos juntos. Eu na rede social aqui com a empresa, como empresária e a minha empresa. Então, foi uma construção muito junta, que para mim foi um diferencial imenso. E hoje eu vejo pessoas entrando agora para a rede social, e não que esteja atrasado, Sim. mas eu acho que esse foi um diferencial muito competitivo para mim. Usar a mídia, fez ao mesmo tempo ali, furar a bolha, e buscar assuntos que não envolvessem só sobrancelha. Sim, sim. Então, eu já fui olhando para outros assuntos, outras pautas para eu entrar, estudar. Então, isso exige muito do fundador. Sim. Muito estudo e repertório. Parabéns. Para finalizar, nós temos o nosso momento, nosso quadro Mito ou Verdade. Eu vou citar algumas frases e vocês me dizem se é mito ou verdade. Tá bom? Crescimento rápido é sinal de que o negócio vai bem. Mito. Mito. Então os dois concordaram. Quem vende bem resolve qualquer problema. Verdade. Verdade? É o princípio básico, né? Contrata alguém para resolver. Exato. Marca forte garante empresa forte. Verdade. Mas ela não garante. Marca forte, não é marca famosa, hein? É boa. Exatamente, forte. Disciplina é mais importante que talento. Verdade. Sim, verdade. No digital, quem chega primeiro sempre vence. Isso é verdade? Mito. Eu acho que no digital tem gente chegando agora e tá passando tudo. Tá. Mito. A gente é um exemplo. A gente começou a educação, o mercado já era muito para frente. Grande, A gente foi passando todo exemplo mundo. Total. Disciplina vence talento, eu acho que tem um pouquinho de mito, que é o que eu falei, que hoje eu tenho batido muito nessa tecla. Tem muita gente que é disciplinada, mas é disciplinada com o que fazer e não com o resultado que aquilo gera. E aí a pessoa continua fazendo algo que não gera resultado. Não adianta você ser disciplinado. Não adianta você ir para academia todo dia se você não malhar certo, não malhar direito, não fizer o que tem que ser feito para o teu objetivo dar resultado. A chance de você ir todo dia, ficar 1 hora na academia mexendo no telefone, fazendo o negócio sem intensidade, sem o intervalo certo, e você não ter resultado nenhum, a disciplina não te levou a lugar nenhum. Sim, sim. Então, eu acho que a gente às vezes coloca a disciplina num pedestal, só que o importante é a disciplina pro resultado. Com visão. Não adianta só sair fazendo. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, Natália. Eu pediria uma outra palavra para uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. O que é que você diria para os nossos empresários que estão nos ouvindo?
Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do G4, da minha história, do G4S, da nossa mentalidade empreendedora. Um prazer estar do lado da Nath aqui, uma grande parceira do G4, já participou de vários eventos nossos, sempre a turma adora aprender com ela porque ela ensina a verdade, e é isso que a gente prega no G4, só ensina quem faz. Acho que a mensagem final é que eu tenho oportunidade, eu posso falar para os empreendedores, sempre tenha mais paixão pelo futuro que orgulho do passado. O empreendedor, ele vive dessa clareza de futuro, aonde ele cria o presente que vai tornar esse futuro possível. Então, essa capacidade de criar, de declarar o futuro, ele é fundamental para você aturar o presente. Se eu te disser que existe um negócio que trabalha por você enquanto você dorme, com quase 1.000 unidades no Brasil, 100% automatizado, sem funcionários, sem inadimplência e com resultado de 50%. Parece mentira, né? Eu estou falando da Lavanderia 60 Minutos, o maior ecossistema desse mercado na América Latina, com quase 3 milhões de clientes. Só 60 Minutos é tricampeã no Reclame Aqui e premiada pela ABF. Você sabia que o brasileiro gasta em média 4 horas por semana lavando roupas? Isso dá mais de uma semana por ano só com essa tarefa. Agora imagine resolver tudo isso sem complicar o seu dia. Com o Laundry Inbox, você deixa suas roupas no armário inteligente e faz o pedido pelo app. Em até 24 horas, elas voltam limpas, cheirosas e prontas para usar. Com a qualidade da Lavanderia 60 Minutos. Leve para o seu condomínio, supermercado, universidade ou estacionamento. Hoje eu recebo Ana Paula Dávila, CEO da Max Park Estacionamentos, e Adriana Ritt, fundadora da SHS Investimentos. Muito obrigado por estarem presentes conosco. Duas trajetórias construídas em contextos exigentes, com decisões que impactam diretamente pessoas, cidades e patrimônio. Existe um momento na liderança em que crescer deixa de ser suficiente e passa a ser necessário sustentar, evoluir e antecipar. Quero começar aí com Ana Paula. Existe um momento em que o setor deixa de prestar um serviço de apoio e passa a ocupar uma posição estratégica na dinâmica das cidades. Qual foi o ponto de virada em que o estacionamento deixou de ser apenas apoio e passou a ser parte da lógica da mobilidade urbana? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Essa pergunta é excelente, né? Porque envolve não só estacionamento, mas como o contexto de toda a mobilidade urbana. O brasileiro sempre foi apaixonado por carro, isso não é segredo para ninguém. A frota aumentando a cada dia e, infelizmente, o nosso sistema de transporte público não atende, não funciona, né? Isso foi muito agravado na pandemia, onde as pessoas perceberam que não dava para entrar no transporte público, elas precisavam do transporte individual, e isso acelerou esse processo. Mas antes disso, acho que já foi a grande virada quando a gente traz grandes empreendimentos, tanto residenciais para as áreas e bairros menores, quanto empreendimentos comerciais muito grandes, tráfego de veículos enorme, e se o estacionamento não funcionar, a cidade trava. Eu brinco, você imagina se o manobrista descobre que se ele fizer greve, ninguém mais sai de casa. Então, o estacionamento precisa funcionar, ele faz parte de todo esse contexto. Muito legal. Isso muda tudo, porque quando o setor muda em função, a liderança também precisa mudar de nível, não é verdade? Sem dúvida. E no seu caso, Adriana, o ponto de partida já nasce com uma decisão muito forte, né? Na sua história, sair de uma estrutura consolidada, grávida, em plena crise, né? Não apenas uma escolha profissional, mas uma redefinição aí de identidade. E em que momento você entendeu que permanecer onde estava era mais arriscado do que construir algo novo? Bom, muito obrigada pelo convite. Também é uma honra estar aqui falando sobre a trajetória, né? Falando sobre esse mercado que é ainda tanto tabu no nosso Brasil, né? Desculpem pela voz, mas hoje a garganta não acordou das melhores. Então eu vou fazer o meu melhor aqui. Bom, quando a gente percebe que a gente pode transbordar muito mais, né? Fazer muito mais, e a gente não o faz, a gente está como a parábola dos talentos, né? Enterrando o nosso talento e enterrando algo muito precioso, que é poder fazer mais e melhor para as pessoas, né? Então eu já gostava demais do que eu fazia, eu só não gostava do como eu era obrigada a fazer e o lugar em que eu estava fazendo, né? Então naquele momento eu entendi que eu precisaria transbordar e que
a educação financeira, o planejamento financeiro, você ter um bom investimento, você cuidar bem do seu patrimônio, é algo que transforma não só uma vida, mas transforma famílias, transforma legados, transforma empresas. Então, eu me levei muito pelo propósito, né? Eu me levei muito por entender que se a gente colocar o nosso coração naquilo que a gente está disposto a fazer, não é mais só mercado financeiro, né? Porque de fato não é. Nós não cuidamos apenas de números, nós cuidamos de vidas, nós cuidamos de famílias, nós cuidamos de patrimônios, e isso pode salvar vidas, como a gente vê, né? Como a gente vê histórias de casamentos, de empresas, de situações que foram salvas após olhar melhor para os seus investimentos, para os seus negócios, para os seus números, que é a nossa parte mais técnica. Então, eu acho que esse foi o grande impulso que me fez tomar essa decisão. Nós estávamos comentando aqui em off com a Ana Paula, e você também, sobre os mercados que nós atuamos, né? Nós no mercado de lavanderias e você no mercado de estacionamentos, não tem glamour. Não. Né? São mercados, estávamos comentando que são mercados da economia tradicional e geralmente não tem muito glamour. Mas são exatamente esses mercados que movem a economia. São os motores da economia, sem dúvida. São os que geram emprego, né? Pois é. Em escala, né? Em massa. Como você enxerga isso? Essa não glamorização dessas atividades, mas, por outro lado, nós estamos comentando o grau de tecnologia envolvida, né, em um estacionamento. E é o que acontece também no caso de lavanderias. As pessoas não entendem, não imaginam, né, o que existe por trás, né, para movimentar tudo isso. Me fala um pouquinho disso. Eu acho que é a velha nova economia, né? A gente trabalha em setores muito tradicionais e a gente realmente fala que não tem glamour, né? A pessoa não fala assim, eu vou trabalhar, meu sonho é trabalhar no estacionamento, né? Meu sonho é ter uma lavanderia, ninguém fala isso, né? Todo mundo quer trabalhar nas grandes marcas, né? Mundo financeiro. Nos grandes bancos, né? Sem citar nomes. Mas as pessoas, quando chegam no nosso mercado, se surpreendem positivamente com toda a estrutura e inteligência, a estratégia que a gente tem por trás, né? Então, é isso que a gente fala. A gente está cada vez mais tecnológico, cada vez mais baseado em dados, em respostas, cada vez mais centrado em clientes. E é muito bacana a surpresa dessa nova geração, ou desse novo entrante do nosso mercado. Quando ele chega, ele fala, caramba, não é só o tiozinho com o papel marcando placa, né? Não é só a lavadeira lá esfregando a roupa, né? Você tem todo um sistema, toda uma inteligência, um planejamento de fato por trás. É muito gostoso, eu acho. Né? Sim, muito bom. Adriana, crescer em um setor de confiança exige coragem, mas exige também muita disciplina. Qual foi a decisão mais contraintuitiva que você tomou em momentos de turbulência e, olhando para hoje, né, como isso ajudou a consolidar a SHS em vez de enfraquecê-la? Bom, eu adoro participar dessas coisas porque a gente vê que um mercado tão diferente, né, se conversa tanto. Lá na empresa a gente fala muito sobre humanização, né? Inclusive um dos nossos valores inegociáveis, dos dois nossos valores inegociáveis é humanização e servidão. E muitas vezes fala assim, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Porque a gente vai para os nossos pares e para grandes pares e fala assim, rentabilidade, prosperidade, negócios maiores, enfim, números, né? Então, a decisão contraintuitiva que a gente vem tomando há bastante tempo é priorizar a humanização. E para isso, não é olhando apenas o cliente, mas olhando também o cliente interno. Então, a gente tem um cuidado muito grande com o nosso time, uma preocupação muito grande se o nosso time está bem, em levar o nosso time para programas de desenvolvimento pessoal, em chegar em conversas particulares e falar, eu acho que você precisa de uma terapia, você já falou com algum terapeuta, eu acho que você precisa olhar para isso, porque de fato, o cliente quando chega na nossa mesa, seja quando ele está muito feliz, porque está com recurso, ou seja quando ele está preocupado, ou seja, às vezes chega numa situação, né, que recebeu uma herança porque perdeu um ente querido, ou recebeu um grande valor porque acaba de ficar viúva. Então, situações assim, a gente vira meio que um set terapêutico. E a gente precisa ter esse apoio emocional, esse apoio psicológico, né? O fator humano se torna imprescindível, né? Imprescindível. Eu vejo assim,
profissionais do mercado financeiro que não têm isso, não se sustentam no longo prazo. Porque, como eu disse anteriormente, nós vivemos em pressão a todo tempo. Então, a gente vive a pressão do mercado, a gente está ali na pressão do cliente e a pressão do negócio, né? Que você tem que continuar dando resultado, né? Tendo cliente, tendo faturamento. Então, é uma pressão de todos os sentidos. Se você não tiver um bom equilíbrio emocional, né? Se você não tiver um bom controle emocional, você não consegue passar isso para o cliente. Sim. Aí o cliente chega triste, preocupado ou desesperado e você deixa ele mais triste, mais preocupado, mais desesperado, né? Então, acho que esse acolhimento, sabe? Sair um pouquinho só do técnico e dessa digitalização absurda, né? Dessa informatização absurda que faz com que as pessoas tenham as notícias na palma da mão a todo momento. Muitas vezes notícias que não são tão verdadeiras, né? Que assustam mais do que resolvem. Então, esse acolhimento, né? Esse cuidado é o que eu falo muito para o nosso time. E aí serve para todos, não só para quem está de frente com o cliente, mas desde a pessoa que vai receber, que vai servir um café, que vai pôr na mesa, que vai... Todo mundo, o cliente tem que sentir, eu estou num ambiente seguro. Até chegar no técnico. Quando você chega no técnico, você já conquistou o cliente. Ou perdeu. É verdade. Né? Porque aí não vai importar o número que você falou, que ele ou já te comprou, ou ele não vai nem querer mais ouvir o que você tem para falar. Ana Paula, quando se fala em futuro das cidades, muita gente pensa em grandes obras, infraestrutura pesada. Qual o erro, na sua visão, mais comum de muitos gestores que ainda subestimam a gestão inteligente de espaços, fluxos e conveniência na mobilidade das grandes metrópoles, como o caso do estacionamento? Eu acho que é olhar só o resultado. A hora que você olha puramente o resultado, em algum momento essa operação vai falhar. Você precisa olhar como ela funciona como um todo e o resultado é consequência de uma boa gestão. A hora que você foca só no resultado, você tende a diminuir investimento, tende a diminuir mão de obra para gerar fluxo e aquilo é um tiro curto. Então, eu acho que tem que olhar gestão de maneira mais integrada. E na sua visão, essa visão integrada de cidades inteligentes passa também pela visão estratégica e também de planejamento dos espaços de estacionamento. Planejamento urbano com esses espaços integrados, sem dúvida. A gente já vê, principalmente fora, não precisa ir longe, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, você tem vários estacionamentos subterrâneos que alimentam a cidade. Aqui em São Paulo você tem muito menos, né? Então, a gente está indo numa direção muito de diminuir volume de carro, principalmente nos residenciais, para estimular o não uso de carro, né? O que acontece é que aumenta o número de carros de aplicativo que ficam muito mais rodando nas cidades do que parados, né? Então, ele é um contraponto à fluidez de trânsito e mobilidade urbana. Então, esse repensar, existem grandes instituições que estão pensando nisso, e como é que a gente integra tudo isso, né? De maneira que a cidade se torne mais fluida. O sonho é você poder olhar no aplicativo que o trem está chegando naquele horário certo, o ônibus está passando 5:02. As coisas estão integradas e funcionando. Tudo está funcionando. Eu acho que a gente tem que caminhar olhando para esse futuro. Agora eu quero ir para um momento final que eu gosto muito, que é o nosso mito ou verdade. Ana Paula, o cliente sempre tem razão? Mito. Mito. Eu acho que a gente tem que ouvir o cliente e nisso o cliente sempre tem razão, em querer ser ouvido. Se ele está correto ou não, a gente vai discutir. Mas tem que ter o olhar. E para você? Também concordo plenamente. Mito. E é muito interessante porque eu vim de uma instituição, eu fui criada numa instituição que falava muito isso. E tinha situações que eu falava, não é possível, gente, que isso aqui, essa situação ele tem razão, não é possível, né? E desde sempre, na construção da minha empresa, eu falo, o cliente nem sempre tem razão, mas nós temos dois ouvidos. Então, primeiro a gente vai ouvir, tentar se colocar no lugar dele, com o que ele está sentindo, do porquê ele está dizendo aquilo, para depois a gente tomar uma decisão. Mas tem diversas situações que a gente tem que falar, bom, não vamos chegar num acordo, né? Então é melhor a gente seguir um outro caminho. O bom senso sempre. O bom senso, exato. Entendendo, eu acho que o cliente, ele sempre tem uma vantagem.
né? Entre eu diria que em um impasse, nós vamos estar sempre pelo cliente, não é verdade? É verdade. Mas tem momentos que você precisa dizer não. Sim. Dizer Até não. porque se você olha só, porque quando você fala esse cliente, você está falando cliente externo. Sim. E quando a gente sempre diz o cliente sempre tem razão, você está prejudicando o seu cliente interno. E o cliente interno também é muito importante. Sim, claro. Né? Também tem que ser muito cuidado, porque ele também vai estar aos finais de semana e fora dali falando do teu negócio. Né? Então, Verdade. Essa é uma frase muito repetida, mas dependendo do contexto, ela pode construir relação ou destruir critério. Vamos para mais uma. Adriana, não se mexe em time que está ganhando? é totalmente mito. Completamente mito. Né? Porque a gente tem que avaliar o time como um todo. E muitas vezes eu gosto muito de fazer, eu não entendo de futebol, mas eu entendo o básico e do que eu ouço e do que eu leio, e eu brinco muito lá com o meu time. Gente, é um jogo de futebol. Quantas vezes a gente já viu jogos com grandes estrelas e que perderam? E quantas vezes a gente já viu jogos que não tinham os grandes estrelas e que venceram, né? Então a gente tem que olhar o time como um todo, e muitas vezes a gente está vencendo, mas tem alguma coisinha ali, que é o que a gente fala, né? A laranjinha podre, o comentarinho desnecessário, que vai minando ali. Então, acho que um time tem que ser acompanhado 24 horas por dia. Esse mesmo cuidado que a gente tem com o cliente externo, a gente tem que ter com o cliente interno. E entender, esse time está ganhando, mas ele está ganhando dentro da cultura, dentro dos nossos valores inegociáveis, e sempre ter esse olhar. Então, não acho que em time que está ganhando não se mexe, não. Acho que a gente, algumas vezes, tem que dar algumas mexidas. E as últimas mexidas nos últimos anos que eu fiz sempre foram muito positivas. Para a Adriana é mito. E para você, Ana Paula? Então, eu vou fazer o contraponto. Eu acho que o time que está ganhando, a gente não mexe, não. Mas a gente observa. Né? Enquanto ele está ganhando, está ali funcionando, a gente continua observando para que ele não comece a derrapar, de destruir cultura, ganhar a qualquer preço, e para que ele esteja sempre, de fato, se atualizando, porque senão vai na onda do tô só ganhando e perde o campeonato no final, né? Então, eu acho que não se mexe, mas se observa. Que bom. Vamos só para mais um, mito ou verdade. Adriana, home office mata a cultura? Acho que mata a cultura. Concordo plenamente. É verdade, então. Porque cultura, para mim, é algo que você vive no dia a dia. A cultura você não está vivendo só quando você está trabalhando. A cultura você está vivendo na hora que você vai pegar o cafezinho, na hora que você esbarra com o colega no corredor, na hora que você vê alguém estressado e o que você faz com aquela pessoa que está mais estressada, mais nervosa. Então, a cultura ela é um dia a dia, e você não vive um dia a dia no home office. Eu conheço negócios que vão muito bem, que crescem e que todos trabalham de home office, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas do quanto essa cultura é enraizada, ou do quanto é uma empresa muitas vezes movida por resultados e conseguiu encontrar as pessoas certas movidas pelo resultado, né? Então, na minha concepção, a cultura é o dia a dia, é o vivida no detalhe, é vivido especialmente nas situações de estresse, e isso você só tem convivendo. Claro. Né? Então, para mim, dá uma matada na cultura, sim. E para você, Ana Paula? Eu acho que o home office 100% puro mata a cultura, sim, sem dúvida. Você não interage. Eu sou uma pessoa muito de pessoas e muito de interação. Então, eu já me enganei muitas vezes através das calls que a gente faz e das vídeos, de achar que a pessoa era assim. E quando eu conheci pessoalmente, falei, algo arrepiou aqui, algo que parecia bom não está tão bom assim. Então, eu acho que a interação entre pessoas... Você sente, você sente na entrelinha a comunicação, Feeling, né? a troca de olhar, a fofoca do corredor, o momento do cafezinho, é nesse momento que se constrói cultura. Exato. Acho que mata a cultura, sim. Já está comprovado, né? A gente já observou. Grandes negócios também, ao passo que eu conheço algumas empresas, mas também conheço grandes nomes que depois da pandemia, não, agora é isso que a gente vai fazer, agora a gente vai, é todo mundo em casa, e ó... Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar?
Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral para quem ama um toque suave. Esporte mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos. Tem sempre uma pertinho de você. A maior feira de franquias do mundo está chegando. E a Lavanderia 60 Minutos está preparando uma experiência que vai muito além de um stand. Um espaço criado para inspirar, conectar pessoas e apresentar de perto a inovação que transformou a Lavanderia 60 Minutos na maior rede de lavanderias autosserviço do Brasil. Dos dias 24 a 27 de junho, na Expo Center Norte, em São Paulo, ECIP. Venha conhecer nosso novo stand e descubra porque o futuro da lavanderia já começou. Com a trajetória marcada por reestruturações, gestão de operações complexas e implementação de processos, ela atua onde muitos negócios falham, a execução. Valda Stenge, seja muito bem-vinda ao Leaders Connection e ao lado dela um amigo da casa, meu amigo Fabrício Gerato, um dos nomes que mais entende como o mercado percebe, interpreta e valoriza uma empresa. À frente da Gerato Press, ele ajuda líderes a transformarem resultado em reputação e posicionamento em crescimento. Fabrício Gerato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Valda, vamos começar com você. À frente da TopMed, você conecta tecnologia, atendimento e gestão. Qual foi a principal quebra de paradigma que você precisou fazer para conseguir integrar esses 3 pilares na sua carreira? Boa pergunta, já começamos bem. Eu sempre costumo dizer que, Elias, que não é uma bala de prata, né? Assim, o ambiente que a gente transita, ele e eu não uso também a palavra nem difícil e nem complexo, ele é sofisticado. Então, é importante entender as nuances que o envolve, que o permeiam, para daí sim ter a visão de como tratar e de como agir. Quando tu fala do universo de tecnologia e saúde, são 2 universos que até bem pouco atrás não andavam juntos, né? Era muito distante, ainda não era acessível para a população. Então, a gente vive, né, um momento, efetivamente, um ponto de inflexão da relação da saúde. As pessoas mudaram a sua relação com a saúde, né? Não está mais no centro da saúde, nos centros de saúde. Agora, a gestão é dela, né? A responsabilidade também é dela. Longevidade. E aí a gente entra, né, num papel como empresa de promover esse acesso, ampliar a base, levar cuidado a milhares de pessoas que costumeiramente não teriam esse acesso com tanta facilidade, é o que a tecnologia entrega e permite, né? Conectividade, Brasil, um país territorial, mas o cuidado efetivamente com a saúde e tratar o indivíduo como único, né, ele torna ainda mais peculiar e cuidadoso. Então, a gente entende que a tecnologia é um meio, né, mas as pessoas ainda a motivação, a razão. E tratar ele com o indivíduo é o que permite, né, com que a TopMed consiga escalar com personalização, com toda a sua estrutura, né? Completaremos esse ano 20 anos, né, de uma empresa que nasceu já com o DNA de saúde digital, né, há 20 anos atrás. Então, a gente já fazia telesaúde, né, não a telemedicina, regulamentada após a pandemia. Então, a gente aprendeu efetivamente fazendo, construindo, né? Então, a gente tem, acho que, um legado aí hoje atual de mais de 6 milhões de vidas sendo atendidas, né? E o cuidado é sempre trazer a tecnologia como ferramenta para que o cuidado seja ainda mais personalizado e efetivo, né? Tecnologia sem esquecer do viés humano, né? Sem esquecer do viés humano. Que é fundamental. tão particular, né? De indivíduo para indivíduo, né? Sim, com certeza. Fabrício, você trabalha justamente na construção da percepção. Quando uma empresa como a da Valda opera em escala, qual é o papel da comunicação para sustentar a confiança?
Eu costumo falar uma frase que o mais conhecido vence o melhor, né? E hoje o que manda é reputação, é autoridade. Hoje eu estava até numa reunião um pouco antes de vir para cá, né? Um ex-executivo de uma grande empresa abriu uma startup ligada ao setor imobiliário, um negócio muito incrível, depois a gente vai até conversar. E ele falou, Fabrício, que me falta reputação. Você sabe que eu sou uma pessoa séria, né? Que eu já fui executivo, 25 anos, uma das maiores empresas do Brasil. Mas quem está do outro lado não sabe disso, né? Sim. Não sabe que o meu negócio é sério, que funciona. Então, falta reputação. O que a gente faz lá na Gerato é justamente isso, construir reputação numa velocidade extremamente rápida, porque isso muda o game tanto da percepção do consumidor, como muda também o valuation da empresa, né? Sim. Se tiver duas empresas aqui, uma que tem uma baita autoridade construída na imprensa, que está o tempo todo no hype, com certeza ela vale mais que uma empresa extremamente igual, que fica só focada ali no seu mundinho, quietinha, né? Então é o ovo da pata e o ovo da galinha, né? Tem que fazer barulho. Da galinha vende muito mais, porque ela grita. Ivalda, a telemedicina expandiu o acesso, né? Sem dúvida, mas também trouxe novos desafios onde as empresas mais erram ao usar a tecnologia como solução para tudo. Onde é que você enxerga que há esse erro quando elas exageram nesse uso da tecnologia, principalmente na área de telemedicina? Eu acho que quando não tem uma leitura clara do processo, né, e do que está tratando efetivamente, qual a base que ela vai atingir, qual o serviço que ela vai atender, porque é muito amplo, né? Não dá para dizer que eu vou fazer isso, vou fazer para tudo, de todo jeito, não, né? Tem que ter um caminho muito claro, acho que assim, uma base muito sólida, né? Não só de direção, mas qual o processo a seguir, qual o mercado que eu quero atingir e como é que eu vou atender esse mercado, qual é o objetivo, né? Lá no final eu vou fazer tudo isso, mas qual o objetivo eu vou ter no final? E aí cresce muito rápido, mas um crescimento sem solidez, aí não é sustentável. Então a tecnologia está disponível, mas aonde tu aplica? Tu tem que ter processos e bases sólidas, né? Mesma coisa, eu acho que um fato que todo mundo, todas as dores, né, que toda empresa está sentindo, são dados estruturados, informações de qualidade, né, inteligência, esses dados têm que gerar inteligência. Então, se eu não organizar isso, eu vou ter que qualidade de dado? Não vira um né? ativo. Eu coloco isso, não vira um ativo e passa a ser um isso, descarte. então ela está disponível, né? É igual, se fala muito IA. IA tu não compra num balcão e coloca lá, né? Ela tem que ser inserida no processo, né? Então, e aí quando a gente entende que essa base é muito acelerada e cresce, mas sem a clareza desse propósito, ele não se sustenta. Sim. Né? Então é super importante, eu acho que essa clareza de propósito e objetivo final, claro, né? Fabrício, muitos líderes ainda não entendem que comunicação é estratégia. Total. Né? Alguns acham até que é despesa desnecessária ou coisa desse tipo, né? Quando investe alguma coisa em comunicação. Qual o risco real de um CEO, de um executivo que não se posiciona hoje no mercado? O que eu falei no começo, o mais conhecido vence o melhor. Né? Vou dar na área médica. Tem um médico que tá o tempo todo se expondo, o moço ele tem uma conexão com o seu paciente. Tem um outro que estudou em Harvard, etc., com PhD, mas as pessoas querem ir naquele que elas se conectam. Essa que é a grande verdade, mesmo o cara sendo o outro muito melhor. E a questão que você estava me perguntando de CEOs é exatamente a mesma coisa, né? As pessoas querem ter ali uma conexão, que é gerar uma autoridade. Vou dar uns cases que acho que é mais fácil para a gente entender. A gente já atende um grande da área médica chamado MedMais. Eles fazem urgência e emergência, aeroportos, estradas, enfim. E aí a gente colocou uma matéria em Portugal, no Público, né? O principal jornal de Portugal. Que você também já saiu lá. Já. Exato. E aí ele estava lá num camarote de um jogo do Benfica, o dono do camarote falou, conheço você, eu já vi uma matéria. Eu falei assim, eu vou te ajudar a abrir as portas aqui em Portugal. Esse cara não ia nem saber que a MedMais existe se não fosse o posicionamento na imprensa, né? Então você vê como a autoridade, o alcance, né? como gera um negócio, porque a gente é muito focado, no fim das contas nós somos empreendedores, e a gente é focado em como trazer dinheiro para os negócios dos nossos clientes.
Ah, mas eu quero fazer um M&A, eu estou para fechar uma grande aquisição. A gente bola uma estratégia focada em como trazer dinheiro para dentro de casa. Falei, sempre duas coisas na vida. Ou você é vendedor ou você é custo. E a gente quer sempre ser vendedor. Então a gente está na ponta que a gente ajuda a empresa a vender mais, seja produto, serviço, não importa. Então é por isso que nossos clientes estão com a gente há muito tempo, né? Porque quando a gente, sei lá, se a gente sair, eles também desaparecem do dia para a noite. Então a gente é muito focado nisso, gerar relevância. A gente sempre tem que ser ali um investimento. Nunca ele pode olhar na DRE e falar, putz, isso aqui é um custo, deixa eu cortar. Ele tem que olhar e falar, putz, isso aqui me gera receita, me gera grana. Se eu cortar, não estou cortando um custo, estou cortando um investimento que me traz ROI, né? Sim, muito bem. Valda, você poderia citar para a gente algumas dessas inovações mais recentes ou que estão para ser implementadas? A gente tem algumas. Dá um spoilerzinho aí. Podemos, sem sombra de dúvida. Já que a temática aqui é comunicar, né? Exato, tem que fazer barulho. A gente tem algumas, né, de leitura, análise, detecção de câncer de pele por IA, através de uma imagem. Mas eu fiquei curioso, o paciente bate uma foto e envia? Exatamente, ele bate uma foto, ele envia, obviamente que ele tem que ter um aplicativo, através desse aplicativo ele envia a foto, e esse aplicativo com IA detecta se tem alguma probabilidade ou alguma lesão, alguma potencial lesão que precisa ser melhor analisada, né? Tem na linha de oftalmo também, né, que gera curiosidade. Mas oftalmo não dá para fazer telemedicina. Dá, né? Tem muita tecnologia já embarcada nisso. Mas nós temos um que a TopMed tem exclusividade na distribuição no Brasil, que é a Aurora Care, que é uma leitura, uma análise, né, de prevenção para câncer de mama, né, que não tem toque, minimamente, né, sem radiação, não tem radiação. É uma foto, né, feita uma foto por termografia, então uma câmera diferenciada, um aparelho, que aí já ganha mobilidade, né, porque, por exemplo, eu imagino isso, eu sempre acho que as farmácias, pela amplitude que tem no Brasil, seriam pontos, né, pontos de cuidado, né, que certamente ainda avançarão para isso, são points of care, que poderia ser comprado essa análise, né, e feita na própria farmácia, né, com a facilidade que é isso. No né? caso, a compra do equipamento... Do exame, o equipamento fica na farmácia, lá, a farmácia realiza. Como tu vai lá e hoje faz um teste, né, de Covid... E é uma fotografia. É uma fotografia. Essa é uma tecnologia muito disruptiva. Sim, tá? muito. Vamos agora para o nosso quadro Mito ou Verdade, para concluirmos o nosso programa. Eu vou falar uma frase e vocês me dizem se é um mito ou verdade. Escalar a saúde sem perder qualidade é utopia. Mito. Mito? Mito. Concorda? Óbvio. Ainda mais aqui. Se ela disse, né? Não, ainda mais aqui depois dessa aula, né? Se você está com dizendo... certeza, com certeza. Não, mas não tem nem o que discutir, né? Falar que não é impossível escalar a saúde, né? A tecnologia. CEO de verdade não precisa aparecer. Mito. Mitíssimo, né? Mitíssimo. Aí agora eu tenho que concordar. A gente vê aí, se mede. Tudo. Eu acho, né, Fabrício, tu falou, eu acho que aparecer e também ter constância, né? Nessa Exato. Verdade. Por isso que as pessoas gostam de acompanhar, Isso né? Por isso tudo. que Aliás, o influencer... Não tanto quanto deveria, mas eu me esforço. Mas eu acho que é importante, de verdade, essa constância, porque as pessoas gostam de ver vida real. Total. Né? E aí, então... sabe o que você tem que ter? Não sei se você já tem que ter alguém cutucando lá dentro. Porque você tem 1000 BOs para resolver. Sim, todos sim, nós dia a dia três engole, temos né? 1000 BOs para resolver todos os dias. É isso. Se não tem alguém ali... Tem que ter uma pessoa para isso. Vamos fazer. Exatamente. Agora é hora de fazer. Putz, o que é? O óleo, mal dou uma passada de olho, tá bom, vamos embora. Ou se não tem tempo, mostra o dia. Foi o que eu fiz no dia aqui. Exato. Exatamente isso. Tanto que minha rede social hoje, a que eu mais uso é o LinkedIn. Né? Agora que eu voltei. Mas aí agora eu vou denunciar. Esse aqui tava viajando, super bacana. Falei, caramba, se empolgou, né? Porque o Zé fala bem, né? Aqui, estamos no Boston, aí de repente sumiu.
Voltou. Não, agora voltou. Casulo. Não, voltou pro Casulo, mas agora voltou em coisa Que bom, grande, que né? bom, Mas que bom. eu falei, que isso? Foi empreendedor, não faz o que gosta. Tá vindo tão bem, né? Tá vindo tão Tá bem, vindo né? super bem. Ele dá pra ver que ele tava gostando, não tava fazendo por obrigação, né? Tava gostando, né? Ele fala bem, né? Se comunica bem, tudo. Aí de repente sumiu. Foi que dessa parte de rede social, né? Sim. Ele tá no LinkedIn, tá na mídia, mas no Instagram sumiu. Foi, o que é isso? Tô voltando. Vamos lá para mais duas. Tecnologia sozinha resolve o acesso à saúde? Não. Não resolve. Não. Mito. Também concordo. E aí? Nenhuma tecnologia sem pessoas. Tecnologia não funciona, é ferramenta. Sim. Isso aí. Eu não acredito em nada. Nossa, vamos colocar o IA, vamos substituir todo mundo. Você precisa de pessoas que pensam. Não, e agora já está assim, houve o boom da IA, né? E agora já está vendo a desilusão da IA. Né? Já muita gente fala, por quê? A IA sozinha não dá ROI. Né? Ela tem que ser aplicada para algo que realmente funcione. Não é a IA que vai substituir as pessoas, é quem usa a IA que vai substituir quem não usa. E como usa, né? Exato, com certeza. Precisa de pessoas. Cada vez a gente fala muito, né? Que eu falo assim, a coisa mais importante numa empresa é cultura. Eu falo, gente, precisa de pessoas que pensam. Nosso time precisa sempre pensar, não ficam só fazendo trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo a IA vai substituir. Claro. Agora, os soft skills, a pessoa que raciocina, que é criativa. Nós temos investido muito em IA na empresa já há 2 anos. Os próprios colaboradores criam seus próprios apps. Tem uma dor, eles vão lá e resolvem. Tá virando, e é uma tendência, né? O software de uma pessoa só, né? Então eu vou criar o meu software, o outro cria o dele só, o seu software. Mas ninguém foi demitido por isso. Pelo contrário, né? Eles continuam ali trabalhando melhor, repetindo menos o que é repetitivo. E né? criando mais. E criando mais, tendo tempo para pensar mais estratégico, tendo tempo para otimizar processo. Né? Eu acho que o caminho mais saudável, né, do uso da IA é esse, e de qualquer tecnologia. Toda vez que tem uma revolução, eu não era nascido na Revolução Industrial, acabou, o mundo se... Sabe por que o mundo se reorganiza? Porque ele é obrigado a se reorganizar. Sim. Se a gente tiver 1/3 de desemprego, vira uma terceira guerra mundial, acaba o planeta. Então o mundo sempre se reajusta. É verdade. Se adapta, né? Se adapta. O ser humano eu acho que é o animal que mais se adapta. Clareza vale mais do que exposição. Eu acho que você tem que ter os dois, né? Difícil de escolher isso. Clareza é fundamental. Você tem que se expor, mas você tem que ser compreendido, né? Não adianta se expor e não ser... Eu vou dar outro. Não dá para se expor por qualquer coisa, né? Acho que não. E precisa ser compreendido, né? É a intencionalidade, né? Tem que haver intencionalidade. Tem que ser de propósito, né? Não só com o propósito, tem que ser de propósito. Tem um mito que a gente acaba, que é o seguinte: toda vez que a gente fala assim, a única pessoa que eu não me preocupo é com o seu concorrente. Falaria a mesma coisa para você. Seu concorrente não te traz nada, não te traz faturamento, não te traz nada. E às vezes as pessoas se comunicam pensando no concorrente. O que ele vai pensar? Não estou nem aí que ele vai pensar. Estou pensando em quem me traz recurso. Sim. Então não quero que você fale bonito, tal, isso, aquilo. Preocupação com o cliente. É óbvio, não estou nem aí para o seu concorrente. Exatamente. Zero. É por aí mesmo. Muito obrigado, Valda. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado. Obrigada. No final, liderar não é sobre aparecer, é sobre sustentar decisões e garantir que elas cheguem com qualidade até quem mais precisa. Até o próximo Leaders Connection, conectando você às maiores mentes do mercado. Um grande abraço.